O aquecimento global, mudanças climáticas, 5 mitos desmascarados pela ciência. Vamos falar sobre o aquecimento global, sobre as mudanças climáticas, tudo isso com base na ciência. Nós não vamos dizer que não existe ou que existe, nós vamos dizer exatamente o que a ciência fala. O que os pesquisadores, os melhores cientistas do clima, orientados pela BBC News World, que não tem lado político, eles são da informação, e nós vamos entender aqui. Eu sou Ronan Botelho, faço leituras reativas sobre ciência, tecnologia, curiosidades para vocês e para eu entender também, porque eu sou estudante de física. Vamos juntos nessa batalha contra a desinformação, e contra a desinformação o que nós temos que fazer é a informação de qualidade. E aqui eu faço pequenas reações. E mudança climática é um tema que vai ser bem legal para vocês discutirem em família, para brigar com primos, tios e todo mundo, para ter informação. Eu vi na BBC, eu vi o Ronan lá do canal falando conosco, e ele disse que a ciência falou isso. Anote, leia, releia, abra, quando alguém duvidar de você, abra os nossos canais, nossos vídeos e mostre, tá aqui, tá o pesquisador, vamos ver quem são os cientistas que vão falar para nós. Vamos lá, contra a desinformação. Mudanças climáticas, 5 mitos desmascarados pela ciência. Esse é o tema, esse é o propósito hoje. E está uma terra árida com um celular, é muito cuidativo. Marco Silva, repórter de desinformação climática da BBC. Olha que legal. Há 3 horas, do dia 21/11 de 2023. É uma reportagem novinha. Vamos lá então. Eu vou com uns efeitos especiais diferentes, que hoje eu tô empolgado. Tem uma ação grande. Boa, vamos lá então. As redes sociais estão cheias de informações imprecisas e enganosas sobre as alterações climáticas. Todo momento, todos os lados. Os especialistas dizem que isso é um problema porque as pessoas acreditam nessas informações falsas. Ações importantes para combater as mudanças climáticas podem ser prejudicadas. Para ajudar a combater esse tipo de desinformação, a BBC analisou 5 equívocos comumente encontrados online sobre o tema. Vamos lá, a primeira. Alegação: as alterações climáticas não são reais. Aqui um cartaz em espanhol dizendo: não existe cambio climático. No TikTok, um vídeo em espanhol sugerindo erroneamente as mudanças climáticas provocadas pelo homem não são reais foi assistido por milhares de vezes. E as postagens nas redes sociais como essa continuam sendo propagadas online em diferentes idiomas. Mas o peso esmagador da evidência científica conta uma história diferente. A temperatura média global na Terra já aumentou 1,1 graus Celsius desde o final do século XIX. Os cientistas associaram conclusivamente esse aumento à queima de combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás, que libera gases com um efeito estufa na atmosfera. Esses gases, como o dióxido de carbono ou metano, retêm energia extra na atmosfera da Terra e tornam o planeta mais quente. O aquecimento global já tem consequências de longo alcance. Os oceanos estão aquecendo, o nível do mar está subindo, as espécies estão morrendo e o abastecimento de alimentos está sob pressão. Além disso, eventos climáticos extremos, como ondas de calor, estão acontecendo com mais frequência e intensidade do que antes. Abre aspas. Essas mudanças não são conceitos abstratos, afirma Isidine Pinto, cientista climático moçambicano que trabalha no Instituto Real de Meteorologia da Holanda. São mudanças tangíveis e observáveis que os cientistas climáticos estudaram e documentaram extensivamente. Olha, é realmente horrível achar que não estamos passando por mudanças climáticas extravagantes no mundo. Outra, 2. A alegação: as atuais mudanças climáticas não são naturais. Aqui uma proposta em inglês. O tweet acima em francês descreveu erroneamente o aquecimento global como um processo natural, sobre o qual os humanos têm pouca ou nenhuma influência. Essa afirmação é frequentemente feita por usuários das redes sociais que questionam a existência de alterações climáticas provocadas pelo homem. Para apoiar essa opinião, dizem frequentemente que a história do nosso planeta ocorreu em numerosos ciclos de aquecimento e arrefecimento. A existência desses ciclos está bem documentada, mas foram impulsionados principalmente por causas naturais, como mudanças da órbita da Terra em torno do Sol. Os cientistas provaram conclusivamente que, sem a queima de combustíveis fósseis pelos humanos, a atual tendência de aquecimento não teria sido possível.
a velocidade com que essas mudanças estão acontecendo também é significativa. Aí, a última vez que a Terra sofreu uma mudança significativa nas temperaturas globais médias, essas aumentaram 5 graus num período de vários milhares de anos. Mas a atual taxa de aquecimento é significativamente mais rápida do que isso. Nos últimos 150 anos ou mais, o planeta já aqueceu 1,5 graus. E os cientistas afirmam que, com base no atual cenário, o aumento da temperatura poderá atingir cerca de 2,5 graus até o final deste século. Outra alegação, a terceira. As alterações climáticas não são um problema nosso. Ah, mas que bobeira falar uma coisa dessa, né? Esse usuário nigeriano publicou no X, ou o antigo Twitter, que as alterações climáticas não são um problema da África. Esse é um tema comum entre os usuários das redes sociais dos países em desenvolvimento, que por vezes descrevem as alterações climáticas como um problema ocidental, com pouca relevância para a sua vida cotidiana. Outros sugerem erroneamente que a ação climática faz parte de uma conspiração das nações mais ricas para impedir o crescimento das economias emergentes. As nações mais ricas, como os Estados Unidos, o Reino Unido, a China ou a União Europeia, foram de fato responsáveis pela maior parte da emissão histórica de gases com efeito estufa, e estão impulsionando o aquecimento global, isso é verdade. Mas as alterações climáticas não conhecem fronteiras e suas consequências já são sentidas em todo o mundo, especificamente nos países mais pobres, muitos dos quais não dispõem de recursos necessários para prepararem adequadamente para as mesmas. Só nos últimos meses, partes do Oriente Médio, Síria, Irã, Iraque, também foram atingidas pela seca, enquanto a África Ocidental, Quênia, Etiópia e Somália, foi atingida por inundações mortais. Abre aspas, as alterações climáticas são um problema global, mas com impactos desiguais, afirma Farhana Sultana, da Universidade de Syracuse, nos Estados Unidos. Afeta desproporcionalmente as comunidades de linha de frente dos países em desenvolvimento que menos contribuíram para criar o problema. Isso é um problema mesmo, é triste na verdade. Isso levou alguns ativistas climáticos a apelar às nações mais ricas para que assumissem a liderança do financiamento de ações destinadas a prevenir novas alterações no clima, mitigação e ajudar outras nações a lidar com danos já causados à adaptação. Ah, é o pacto, né? Todos os países precisam responder ativamente tanto na mitigação como a adaptação da melhor forma possível com os maiores emissores para fazer mais para reduzir o agravamento do colapso climático, afirma Sultana. 4. A alegação. O nível do mar não está subindo. Olha, bobeira falar uma coisa dessa. Nós sabemos que sim. Todos os dias nós vemos casos das ondas entrando mais e mais na orla. Mas vamos lá. Esse tweet acima, escrito em português, sugere erroneamente que os níveis do mar permanecem os mesmos apesar do aquecimento global. Afirmações semelhantes são frequentemente publicadas junto com fotografias de zonas costeiras com o objetivo de ilustrar que nenhum aumento do nível do mar é realmente visível ao nu, óbvio, parceiro. À medida em que o planeta ficou mais quente, o gelo preso na Terra, nas geleiras e nas camadas de gelo começou a derreter, aumentando a quantidade total de água no oceano. Além disso, a água se expande à medida que fica mais quente. E a Agência Espacial Norte-Americana NASA afirma que os oceanos já absorveram 90% do aquecimento global da Terra, do planeta. Assim, à medida em que as temperaturas subiram, os oceanos também se expandiram. Estima-se que, em apenas cerca de 100 anos, o nível global do mar já tenha aumentado cerca de 160 a 210 milímetros. Esse processo tem se tornado cada vez mais rápido e já causa alguns impactos. O nível do mar mais elevado significa que a erosão costeira está acelerada, com inundações cada vez mais prováveis. Os cientistas dizem que serão tomadas medidas rápidas, o nível do mar poderá subir 2 metros até o final de 2100. Isso significa que milhões de pessoas que vivem atualmente nas zonas costeiras poderão em breve ver suas casas inundadas ou mesmo submersas, abre aspas. Essas manifestações dessa realidade é evidente em muitas comunidades costeiras da África Ocidental, diz Oyola Popola, uma doutoranda nigeriana que pesquisa subidas extremas do nível do mar induzidas pelo clima. Mas, como exemplo, aponta a pesquisadora no sudoeste da Nigéria, alguns relatórios sugerem que mais da metade da população foi deslocada como resultado da subida do nível do mar. Uma outra alegação. As alterações climáticas podem ser boas para nós. Olha que bobeira para uma coisa dessa.
Em países expostos a um clima frio e impecável, a ideia de um planeta mais quente pode parecer atraente à primeira vista. No Facebook, um usuário da Rússia sugeriu, por exemplo, que o clima mais quente no outono é um resultado positivo para o aquecimento global. O problema é que qualquer ganhos marginais que possam resultar em alterações climáticas são ofuscados pelos seus impactos mais amplos em todo o planeta. A ONU estima que, se a temperatura média global subir 1,5 graus até o final do século, as alterações climáticas poderão custar ao mundo 54 trilhões de dólares. É muita coisa. O impacto dessas mudanças seria generalizado. Os países do Oriente Médio poderão ver terras agrícolas transformadas em desertos. As nações insulares do Pacífico poderão desaparecer sob a subida dos mares. As nações africanas poderão ser atingidas pela escassez de alimentos. E mesmo em países mais ricos como Rússia, os incêndios florestais se tornam mais frequentes à medida que o clima se torna mais quente e seco. Aqui no Brasil também. A gente culpa um ou outro, mas é o aquecimento global sim, que tá um problema lá em Manaus, sobre forte nevoeiro de fumaça, abre aspas. O fato é que temos muitos eventos extremos acontecendo em todo o mundo, diz Dag Duong, professor assistente da Universidade de Utrecht, na Alemanha, na Holanda, perdão. Abre aspas, e finalmente, ondas de calor ocorreram na América do Norte, na Europa e na China em julho de 2023. Há também inundações mais frequentes e intensas em todo o mundo. Todos esses desastres causam catástrofes em vidas humanas e perdas econômicas gigantescas. Já é hora de termos responsabilidade com o nosso mundo.